Existe pecadinho e existe pecadão? Fala pessoal, tudo tranquilo? Me chamo Alexson Marcos, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, já se inscreva, nos ajude deixando o seu like também. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta se existe pecado pequeno e se existe pecado grande, existe pecadinho e existe pecadão. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então vamos direto ao vídeo. A começar, vamos precisar fazer algumas considerações a respeito desse tema. Vamos em primeiro lugar definir o que é pecado, e pecado etimologicamente significa mais ou menos errar o alvo. Porém, de maneira bem prática, para você compreender, pecado é toda ação ou pensamento que contraria a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Tendo feito essa consideração, agora vamos analisar alguns textos da Bíblia que nos vai dar uma ideia e vai responder essa pergunta principal desse vídeo. Vamos primeiro lá em Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler que Salomão falou que existe 6 coisas que Deus odeia e uma 7ª coisa que ele aborrece. Vamos lá? Coisas que Deus odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentira. Agora, a 7ª coisa que Deus abomina é esta: aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, a partir desse texto, a gente já tem uma classificação de 2 tipos de pecado. Primeiro, aquele pecado que Deus odeia, e segundo, aquele pecado que Deus abomina. Vamos agora para o segundo texto, está lá em Mateus capítulo 12, versículo 32. Jesus estava curando uma determinada pessoa e os fariseus começaram a questionar a autenticidade daquela cura, se vinha de fato de Deus ou se era de Satanás. Jesus disse que se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no século vindouro. Então, com base nesses 2 textos, nessas 2 passagens, tanto de Provérbios quanto de Mateus, nós podemos fazer pelo menos uma classificação de pecado em 3 tipos. Repetindo: pecado que Deus odeia, pecado que Deus abomina e, por fim, pecado imperdoável, aquele pecado que Deus não perdoa. Em outras palavras, talvez essa expressão pecadinho e pecadão não pega muito bem para você, soa muito mal, mas a gente pode também fazer uma outra divisão dessa classificação, que você pode considerar pecado grave, pecado gravíssimo e pecado imperdoável. Também é uma outra opção, já que não soa muito bem talvez para você essa expressão pecadinho e pecadão. Porém, eu preciso alertar uma coisa: essa classificação não omite nem nega o fato de que pecado é pecado. Essa classificação de pecado grave, pecado gravíssimo e pecado imperdoável, ou pecado que Deus odeia, pecado que Deus abomina e pecado que Deus não perdoa, essa classificação não omite o fato de que qualquer pecado, por menor que seja, é uma ofensa contra Deus e, se não for confessado, levará à perdição, sim. Só como, por exemplo, como analogia, só para você entender melhor, suponha que aqui esteja o pecado imperdoável, que é o pior de todos os pecados. Suponha que bem que assim esteja o pecado gravíssimo e suponha que bem que assim esteja o pecado grave. De qualquer forma é pecado, porém é preciso compreender que a moralidade de Deus ela é vertical. Não quer dizer que todos os pecados têm a mesma gravidade. Não é assim. Todos ofendem a santidade de Deus, porém uns mais e outros menos. Vou dar um exemplo bem prático e você vai ver que o pecado ele tem gravidade diferente. Por exemplo, vamos tomar como fato a disciplina eclesiástica. Quando uma pessoa comete um adultério na igreja, a disciplina ela exige na maioria das igrejas o afastamento daquele membro. Já a pessoa que fala um palavrão, de repente, já não se exige que ele seja afastado da igreja, mas apenas uma oração, uma correção serve. Esse fato serve para comprovar para você que todo pecado ele traz uma gravidade diferente. Nem tudo é tratado de uma maneira igual. Pecados diferentes exigem punições diferentes. Se todo pecado fosse igual, então a punição seria uma só. Vamos tomar como outro exemplo também a lei do Antigo Testamento. A lei tratava cada punição de crime de maneira diferente. Os pecados, os crimes eram punidos de acordo com a gravidade. Não era uma coisa uniforme. Cada pecado merecia uma punição diferente. Por exemplo, lá no Antigo Testamento existe uma diferença que o nosso Código Penal faz e o direito internacional também faz, que é a diferença entre homicídio doloso e homicídio culposo. Na Bíblia, o homicídio culposo, que era aquele em que não havia intenção de matar, para essa pessoa que cometia esse tipo de homicídio, ele não era punido. Ele apenas precisava fazer um sacrifício de animais, o sacerdote precisava fazer um sacrifício de animal para ele, que o pecado dele estava resolvido. Posteriormente, a gente vê na Bíblia que cidades de refúgio foram criadas para proteger essas pessoas que de
repente mataram alguém, mas não era a sua intenção. Já de maneira oposta, o homicídio doloso na Bíblia, que é aquele em que a pessoa tem intenção de matar, é aquele que a pessoa mata por inveja, por vingança ou de maneira premeditada. Para esse tipo de homicídio na Bíblia era pena capital, a pessoa era extirpada, a pessoa era apedrejada e saía da comunidade de Israel, era morta literalmente. Se todo pecado fosse uma coisa só, então a punição era uma coisa só. Mas esses exemplos que eu dei aí mostram para vocês que o pecado, embora ele ofenda a santidade de Deus, ainda assim ele tem gradações diferentes, ele tem gravidade diferente. Uns ofendem mais a Deus e outros ofendem menos a Deus. Porém, todos levam para o inferno. É preciso que isso seja deixado bem claro. Outra coisa, no nosso Código Penal, na nossa legislação brasileira, um homem que mata uma mulher, ele passa mais tempo na cadeia do que um homem que mata outro homem, porque a gravidade, segundo os legisladores, são diferentes. É mais grave matar uma mulher. Eu vou contar um outro exemplo que está lá no Evangelho de Lucas e fala da parábola do servo infiel. Jesus conta da seguinte forma, nessa parábola, que o patrão saiu e deixou o seu encarregado para tomar conta dos escravos, dos animais. Aí aquele empregado pensou, bom, meu patrão vai demorar, então começou a espancar os criados, começou a beber, começou a encher a cara, a fazer aquela farra toda. Aí o patrão chega de repente, sem que aquele empregado estava esperando, e disse que ia dar a ele um açoite muito grande de vara, vários açoites de vara. Aí Jesus sinaliza dizendo da seguinte forma, e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aí uma interessante diferença aqui, mas o que não a soube e fez coisas de grande açoites, com poucos açoites será castigado. Ou seja, são gradações de castigos para pecados diferentes, com gravidade diferente. Isso abre até uma outra possibilidade para a gente cogitar, e eu não vou afirmar nada categoricamente aqui, mas abre uma possibilidade para a gente cogitar de que no inferno existe também gradações de castigos, assim como existe punições diferentes. Para crimes diferentes, existe a possibilidade, a gente pode cogitar essa possibilidade de que até no inferno também existe a gradação de castigo. Mas isso é tema para um próximo vídeo. O certo é que eu quero deixar para vocês o que está escrito lá em 1 João capítulo 5, versículo 17. Toda iniquidade é pecado. Não se engane achando que um pecado pequenininho, só porque você xingou um palavrão e se você não confessar, você vai para o inferno. Do mesmo jeito daquele cara que blasfemou contra o Espírito Santo. Não confesse para você ver. Pois então, não brinque com o pecado. Por mais que uns sejam mais graves do que os outros, todos ofendem a santidade de Deus e todos, se não forem confessados, todos, sem exceção, levarão a pessoa para o inferno. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like. Olha, se esse vídeo tirou a suas dúvidas, edificou a sua vida e fez você conhecer mais coisas a respeito da Bíblia, compartilhe com quem você acha que vai gostar de assistir esse vídeo. Dito isso, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.